Graça e paz da parte de Deus. Mais uma vez queremos fazer abordagens sobre um dos sinais da vinda de Jesus, nessa série de pregações ou de exortações que temos tido. Já falamos sobre vários sinais e hoje queremos abordar sobre o comportamento político. Falamos sobre como é que será o comportamento social quando Jesus estiver às portas, como é que será o comportamento moral quando Jesus estiver às portas. Falamos sobre a urgência do arrependimento, tudo está no nosso canal do YouTube, é só questão de acessar lá. E hoje nós queremos falar sobre mais um dos sinais. Como é que vai ser o comportamento político? Como é que a política vai se comportar? E tal comportamento dar-nos a entender que é um dos sinais de que Jesus está voltando. Estamos a viver essa pandemia coronavírus. E nós queremos falar de baixo. Coronavírus, a política. A mudança, o comportamento político. O coronavírus, o que o coronavírus tem a ver com a política atual? Será que o coronavírus trouxe uma mudança na política a nível mundial? Claro que trouxe. E esse comportamento todo político a nível mundial tem algo, tem uma mensagem de Deus por detrás disso? Claro que tem. Aqui na Terra, nós vamos dizer que aqui na Terra o que importa são as medidas que o governo está a ditar. Aqui na Terra o que importa é aquilo que o governo está a dizer, tem que ser assim, tem que tomar medidas preventivas aqui, tem que tomar medidas preventivas ali. Aqui na Terra o que interessa é isso. Mas para a Igreja de Cristo, para o povo espiritual de Deus, existe uma mensagem espiritual da parte de Deus por detrás dessa pandemia, no que tange a mudança do comportamento político no mundo inteiro. Será que a igreja pode despertar um pouquinho e entender de que Deus está falando alguma coisa para a sua noiva por detrás do coronavírus, naquilo que é o comportamento político do mundo agora? Existe alguma coisa. Para nós, como noiva do Cordeiro, o que interessa não é simplesmente tomar medidas preventivas, ficar em casa, lavar as mãos, fazer tudo, não. Para nós o que interessa é saber o que Deus quer transmitir para nós e o que Deus tem para transmitir a nós diante da circunstância que nós estamos a viver, naquilo que são os comportamentos dos sinais que Jesus falou. Eu repito, sinal não é para o mundo, sinal é para a igreja, é para a noiva do Cordeiro. Não é para o mundo, não, isso não tem nada a ver com o mundo. Eu sempre pensei que sinais é para que o mundo despertasse através dos sinais, se converter a Cristo, serem chamados ao arrependimento e serem salvos. Mas não, os sinais servem para a noiva do Cordeiro acordar, despertar, levantar, reagir, se envolver mais no reino, se entregar mais a Deus, se colocar mais em pé e entender que o nosso tempo de durabilidade na terra acabou, está chegando no fim e Deus chegou para levantar a sua noiva. O coronavírus é apenas mais uma gripe global que veio para alertar de que Jesus está às portas. Aqui tem um cenário muito sério diante dessa toda a gripe que nós estamos a viver. Se daqui a algum tempo atrás alguém te levantasse e te dissesse que nós passaríamos por uma situação que estamos a passar agora, aposto eu que possivelmente você não aceitaria. Assim como se alguém se levantar agora, chegar a ti e te dizer daqui a 10 anos nós vamos voltar a viver o que estamos a viver agora, também você pode não aceitar. Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, você também pode não aceitar. Tal do jeito que se agora nós dizer que Jesus está às portas, Ele pode voltar hoje. Ele pode voltar nesse momento que você está me assistindo. Ele pode voltar amanhã, próxima semana. Você pode duvidar. Mas Jesus pode voltar a qualquer momento. A partir de agora. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar hoje à noite. A pergunta é, estamos preparados? Sinais na política mundial por causa do coronavírus. Isso é que nós queremos bradar agora. Países do primeiro mundo, ok? Você já parou para imaginar que países do primeiro mundo, países altamente desenvolvidos, países que caminham debaixo de tapetes de ouro, estariam hoje prostrados diante de uma pandemia, diante de um vírus? Países da primeira classe hoje estão prostrados diante de um vírus. Já passou na tua mente isso? Já imaginaste países altamente desenvolvidos como Estados Unidos, China, França, Espanha, Portugal, Brasil, hoje estão completamente
vivendo dias e semanas fantasmas, assombrosas. Pessoas milionárias, com voos, carros de luxo, milhões na conta, acordam em casa, passam o dia em casa, a noite em casa, à tarde em casa. Não dá para sair com carro de luxo, não dá para ir na empresa luxuosa, não dá para caminhar nas ruas de luxo, não dá para se encontrar com o melhor amigo, não dá para fazer o que quer fazer por causa de uma pandemia mundial. Já passou na tua mente isso? Que um dia isso poderia acontecer? Você sabe qual é o impacto desses países grandíssimos, países milionários, países de ouro, países diamantíferos, ter que se levantar, um presidente dos Estados Unidos se levantar, da França, do Japão, se levantar e dizer: ei, não adianta ter que descolar o seu voo, porque na minha terra não vai pousar. Não adianta ter que pegar no seu carro de luxo, ter que vir para cá, porque aqui na fronteira o seu carro não vai parar. Por quê? Por causa de um vírus. Olha o que o coronavírus está a trazer na política mundial. Você já parou para imaginar que países do Ocidental e do Oriente, países do Oriente e do Ocidente, eles viveriam a mesma situação na mesma hora? Uau! Mas como é que a coisa mudou? Califórnia e a província do Huambo, o Huambo diante de Califórnia é lixeira, mas Califórnia e a província do Huambo hoje vivem a mesma coisa, passam pela mesma situação, precisam tomar a mesma decisão. Boston e Chicalachoaloanga estão a viver a mesma situação. A Kaala, a Matala, e Los Angeles e Nova York estão a viver a mesma coisa e estão a tomar as mesmas decisões. O presidente de Angola e dos Estados Unidos tem que concordar na mesma coisa. Estão a viver a mesma situação. Já passou pela mente que David Beckham viveria o que você também está a viver agora? Já passou pela tua mente que o Cristiano, o Ronaldo também viveriam o que você está a viver agora? Que os atores de Hollywood, Van Diesel e outros por ali fora estariam na mesma condição que você, cumprindo a mesma coisa e vivendo a mesma coisa? Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro? Estamos na mesma situação. Já passou pela sua mente isso? Você já parou para imaginar de que países do mundo inteiro, as redes televisivas, rádios, jornais, falam da mesma coisa? Só em filmes de epidemia, porque na vida real nunca vi. É a primeira vez que no mundo, todos os jornais, todos os meios de notícias, seja por meio de televisão, rádio, outro meio, só está se falar de uma coisa, a saber, coronavírus. E os grandes líderes do mundo estão envolvidos. Todos os líderes do mundo tomam reuniões frequentemente. Os líderes do mundo estão posicionados a ver o que é que vamos fazer em prol da solução do problema. Quando você ver Estados Unidos e Rússia estão a concordar, estão a ter a mesma postura, e o que está a acontecer? Quando você ver China e Reino Unido estão na mesma concordância, e o que está a acontecer? Quando você vê Coreia do Norte e Coreia do Sul estão a se entender, estão a chegar na mesma palavra, falam a mesma língua agora. O mundo agora fala a mesma língua, a preocupação é a mesma, falam da mesma coisa, prevenem-se da mesma coisa, querem sentar do mesmo jeito, a visão é a mesma, a linguagem é única. A Bíblia diz assim: quando você vê que essas coisas devem acontecer na política mundial, saibais, pois, que vem o fim. O que está acontecendo? O que Jesus disse? Jesus disse que quando essas coisas começarem a acontecer, ainda não é o fim. Saibais, pois, que veio o fim. Mas ainda não é o fim. Não é o fim de quê? Não é o fim do mundo. É o fim do mundo. Não é o fim de quê? Não é o fim das dores. É princípio de dores. Jesus assemelha esse cenário com o seguinte exemplo. Quando a mulher estiver concebida, presta para dar luz, primeiro acontecem as contrações. As primeiras contrações não é o parto. É o sinal da placenta sintomatizando a mãe de que você precisa se preparar para o que o bebê está para sair. O coronavírus é um sinal que veio para nos pontualizar que o noivo está para chegar. É um sinal que veio para dizer: o mundo está chegando no fim. Chegou a hora.
em que nós precisamos nos preparar. As primeiras contrações, na verdade, não são nem sequer tão um pouco aquilo que é a vinda de Jesus. Os sinais da contração, ou seja, são sinais que estão a nos dizer de que Jesus ainda não chegou, mas Ele está preparado e já quer chegar, já quer arrebatar a noiva, já quer segurar a noiva, já quer caminhar com a noiva. Esses sinais vêm para nos dizer que Jesus está às portas. Ele ainda não levou a noiva ainda está aqui, mas Ele já está aqui para ter que arrebatar a sua noiva. É isso que o coronavírus veio para dizer para nós. As convulsões que estamos a viver agora, as pandemias que estamos a passar agora, são sinais claros, políticos, de dizer que Jesus está à porta. Pois nós estamos a viver uma preparação clara do anticristo. Há uma preparação muito clara do anticristo que nós estamos a viver. Falta pouco para que esse anticristo se manifeste. Falta pouco. As nações estão se alinhando uma atrás da outra. As nações estão concordando. A política já mudou. Os presidentes se entendem melhor. A visão é uma. A precaução é uma. Por quê? A precaução é uma porque a visão política agora também é uma. Falando a mesma coisa, a linguagem é uma, conseguem se entender? E isso é sinal de que o anticristo está prestes a se manifestar. Nós estamos em uma guerra muito perigosa, política agora. E a igreja precisa despertar de que a nossa guerra não é guerra com mísseis. Não temos uma guerra com PKM. Não temos uma guerra com RPG-7. Não temos uma guerra de explosões de bombas. Não temos uma guerra com flechas, nem com sabres, com espada. A nossa guerra é espiritual. Precisamos ter uma consciência espiritual para entendermos que estamos numa guerra da manifestação total do anticristo. A rua está sendo pavimentada para que o anticristo passe por ela. A cadeira do trono já foi comprada para que o anticristo sente por ela. A cadeira de Moisés, em breve, estará sentado um fariseu até que liderar o mundo. Precisamos despertar. Faz pouco tempo, mas muito pouco tempo, que o Papa disse, faz pouquíssimo tempo, repito, que o Papa disse que está na hora do mundo ter um único governo. Por isso quero te dizer, não se assusta se depois da pandemia coronavírus alguém se levantar e dizer vamos ter um único sistema global de governação. Não se assusta quando essa pandemia passar e o sistema político chegar a ponto de dizer o mundo precisa se unir a uma única forma de governação. É a manifestação do anticristo. Estamos a viver as últimas horas e a política está completamente mudada. Nessa época, o Espírito Santo está dizendo a nós: se prepara, ó noiva, porque o noivo está chegando. Prepara-te, ó noiva, porque eu, noivo, estou a caminho. Logo chego, estou às portas. O Espírito e a noiva bradam, gritam, amirrogam: vem! Vem! Vem aonde? Vem o noivo na terra para resgatar a sua noiva. O sistema político está deturpado agora. Isso já está a pavimentar o caminho para cimentar e pavimentar o caminho para o anticristo. Muito em breve vamos ver o anticristo está sentado na cadeira. Apocalipse capítulo 18. Agora vai embriagar todos, assim como a maioria já estão embriagadas com o vinho da prostituta. Daqui a nada vai começar a acontecer. Nações, povos, tribos e línguas estão completamente embriagadas pelo vinho da grande prostituta. Aquela que, a grande Babilônia, que depois vai cair quando o Messias voltar nessa terra. Não é época de brincarmos. Presta atenção. Por isso é que nós estamos aqui. Vê agora, todo jovem quer se aliar na política. Todo jovem. Eu não sou contra pastores ou seja, não sou contra pastores que têm políticos na igreja. Eu também tenho políticos na minha igreja. Temos que ter políticos na igreja, temos que ter. Mas eu sou contra aqueles que são pastor principal da igreja e também faz parte de política. Brincadeira. Você, pastor, e faz parte da política. Muita brincadeira. Não há tempo para essa pataquada. Por isso é que estamos a encontrar jovens que na igreja tem um cargo aqui e também faz parte da política ali. A política em alguns países, se você não fazer parte do partido tal ou do partido tal, você não é promovido, você não sobe daqui a colar. Ei, não é momento de pregadores querem se aliar na política. É momento dos pregadores assistirem à política e alertar o povo à posição para tomar diante da mudança política, porque é um dos sinais que Jesus está a voltar. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Porque hoje em dia aquilo que a política decide
Olha, deixa trazer uma reflexão na nossa mente. Deixa trazer uma reflexão. Antigamente, quando os profetas viviam, os reis da terra, aqueles que eram os reis da terra, antigamente, aqueles que eram os reis da terra, o que acontecia? Quando aqueles que eram os reis da terra, o que acontecia é, quando o presidente tinha que tomar uma decisão, o que acontecia era, o presidente ou o rei vai consultar o profeta consulta a Deus, e o profeta fala para o rei e o rei executa. Hoje não há presidente que consulta profeta, não há presidente que consulta um homem de Deus. Não estou a ver nenhum presidente nessa época da política que todos os presidentes agora estão prostrados, até estão a mencionar capítulos e versículos bíblicos. É nesse momento que todos agora estão a se levantar para ter que reconhecer que essa pandemia só Deus pode nos livrar. Mas os presidentes, quando tomam decisão, não consultam homens de Deus. Os homens de Deus não são valorizados como antes. Os homens de Deus são colocados completamente para baixo e para fora. E o que está acontecendo? Por quê? Porque a política tomou o poder executivo dentro do país, enquanto que seriam os homens de Deus a terem o poder executivo dentro do país. Presidentes, governadores e soba, quimbandeiros, temeriam homens de Deus. E hoje todos não temem homem de Deus. Cada um faz. E o pastor só obedece aquilo que a cultura decidiu. Só obedece aquilo que a política decidiu. Porque a política tem todo o poder. Se a política dizer fecha, vai fechar. Eu não estou me referindo na época do coronavírus. Estou me referindo em outras épocas. Se a política dizer fecha, vai fechar. Porque a política tomou o domínio absoluto de todas as coisas. Tivemos aqui na igreja, ou seja, aqui em Angola, igrejas que fecharam porque a política tomou decisão. Tem que fechar, não tem isso, tem que fechar, não tem aquilo, tem que fechar. E vivemos esse momento, porque a política já está completamente vendida. A política mundial já não é de confiar. A política mundial agora é de desconfiar, de acompanhar os passos à distância. E de ver até que onde esses camaradas vão. Até que ponto eles estão a fazer. Tem Deus ali, Jesus está lá. Se Deus está lá, nós vamos obedecer. Mas se Deus não está, nós não temos que obedecer. Temos que nos levantar e alertar a igreja. Cuidado, igreja. O Jesus vem. Cuidado, noiva. A hora está a chegar. Eu quero lhe convidar. Essa brincadeira de odiar o irmão simplesmente por causa da roupa que ele coloca. É muito triste a igreja de Cristo hoje. Odeia o irmão por causa da roupa que coloca. Eu tenho pessoas que se encontraram comigo e disseram, começaram a odiar o que criou ódio dentro deles. É porque disseram, ele não tem o sapato tal, mas agora está com o sapato tal. Meu Deus do céu. Ele não tem fato, mas agora coloca fato. Eu tenho pessoas que se levantaram para me odiar. Alguns até me chamaram de bruxo por causa de um carro. As pessoas se levantam e te chamam de bruxo porque as pessoas estão mais atentas no material do que no espiritual. Quando você se levanta, as pessoas estão a odiar outros homens por causa de mulher. Vejam a mulher que o outro casou, vejam que não é digno de ter essa mulher. Essa mulher tinha que ser para mim. Então levanta um tumulto, cria um rumor. Como é possível um ser humano que se diz ser cristão, ele se alegra com a separação de um casamento? Meu Deus do céu, isso é algo que não dá para entender. Eu me encontrei com alguém, só não menciono o nome dele por misericórdia. Ele persegue meu casamento desde 2004. E ele diz, não sou digno de ter a mulher que tenho. E persegue o objetivo. Ele diz claramente, eu desejo que vocês estejais separados, mas esse tipo de pessoa carrega título de pastor. Como é possível? Isso é sinal de que Jesus está a voltar. Precisamos despertar. Pessoas armadilham queda de outros por causa do número de membros da igreja. Pessoas não falam com o pastor tal, não falam com o evangelista tal, por causa do número de igrejas. Tem alguns que odeiam outros homens de Deus, não é porque são falsos. Eles reconhecem. Conseguem reconhecer que na verdade não é porque são falsos, mas que tudo porque tem alguma coisa que ele gostaria de ter e não tem. Essa brincadeira é que está a fazer com que a igreja fique adormecida. E nós precisamos levantar, porque o sinal político está claro, os sintomas políticos estão claros, que é sinal da primeira vinda, ou seja, da segunda vinda de Jesus. E eu quero terminar por lhe dizer, a Bíblia fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Fala 8 vezes mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira. Se a primeira a Bíblia disse Jesus chegou, fez o que fez, é sinal de que a segunda Jesus também voltará. E falta pouco. Se levanta, desperta, clama, que Deus nos poupe a vida e tenha misericórdia da nossa alma, para que possamos nos converter genuinamente e não sermos deixados de trás na terra quando o arrebatamento chegar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom.